Boa sexta-feira, meu povo! Tudo bem por aí? Vamos lá, vou responder as perguntinhas que vocês mandaram. Toda quinta-feira tem caixinha de perguntas no Instagram. Eu venho aqui na sexta-feira e respondo umas 30, mais ou menos 30 perguntas que vocês mandam. E dessa vez também será assim. Muita gente perguntando da convocação da seleção brasileira. Não vou ler o nome de ninguém, mas falar da convocação da seleção eu achei boa, como normalmente eu acho. Se a gente discorda de 13 dos 23 nomes, e se muita gente discorda de muitos e muitos nomes, é mais capaz de ter ali alguma coisa muito flagrante de errado acontecendo. Se a gente não levaria um, eu levaria outro. Se tem um jogador que está jogando muita bola que não está convocado e tal, tem mais discussão. Se não, para mim o problema da seleção não são os nomes dos jogadores. O Brasil tem bons jogadores em todas as posições. Em algumas posições tem muito bons jogadores. Para mim o problema é coletivo. Para mim o problema é que todos esses bons jogadores, alguns deles nível melhor do mundo, como o Vinícius Júnior, não conseguem jogar na seleção nem perto do que jogam nos seus clubes. É um problema coletivo, não é um problema individual. Então eu gosto da seleção, como normalmente eu acho que ela é justa. Gosto da ida do Abner, mais uma tentativa para lateral. Eu gosto muito da volta do Wanderson também. Entrevistei ele, vi ele jogar no Mônaco Barcelona. É muito bom lateral, já gosto do Wanderson há muito tempo. O Estevão tá machucado, não foi. Olho porque o Rafinha numa dessas pode jogar como um atacante centralizado para deixar um lado do campo, quem sabe para o Rodrigo, quem sabe para o Savinho, para o Vinícius jogar do outro. O Igor Jesus também sendo convocado pela primeira vez, claramente nos falta centroavante, né? O Endrick vai mantendo constância, mas não falta centroavante. Lembrando, o Vitor Roque está machucado, se machucou na última partida com o Betis, vai voltar só daqui a algumas semanas, tornozelo esquerdo, uma torção leve. Então eu gosto da convocação da seleção brasileira. Acho que não tem nenhum absurdo, acho que tem bons nomes. Agora é montar um time de futebol. Depois que a gente tiver um time de futebol montado, aí a gente pode questionar o polimento. O que é que tem que melhorar? Um outro jogador, essa peça aqui dentro daquela engrenagem. Por enquanto, primeiro tem que construir a base de uma casa e não o telhado. Começando com uma pergunta do José Neto YY. Pepa foi contratado pelo meu time, que é o Sport. O que esperar dele? Eu gostei muito da passagem do Pepa pelo Cruzeiro, apesar dos maus resultados, mas acho que tinha um muito bom nível de jogo. Eu acho que o que o Sport pode esperar é um time reconhecível. Assim, dava para reconhecer muito rapidamente a digital do Pepa no trabalho. Time que gosta da bola, que ataca organizado, que defende corajoso, marcando na frente normalmente. Não sei se ele vai fazer um trabalho diferente no esporte, né? Talvez o esporte jogue completamente diferente, mas foi isso que ele fez no Cruzeiro e eu acho que se aquele time concretizasse melhor as chances que criava, né? Tinha sido um muito mau ano do Henrique Dourado e do Gilberto no Cruzeiro. Certamente o Pepa não teria sido demitido, teria durado mais porque era time para mais mesmo. Acho que o Cruzeiro do ano passado jogava melhor que o desse ano. Só não fazia os gols, mas acho que jogava melhor. O Cruzeiro colocou muitos bons times em péssima condição ano passado, era muito difícil ganhar do Cruzeiro. Esse ano eu acho que o time é mais vulnerável. Correia Davi SC. Hoje, quais jogadores formariam o ataque ideal da seleção? Vini, pela esquerda. Pelo que ele joga na seleção, não. Pelo que ele tem que jogar na seleção. Ainda não jogou, mas tem que jogar. Tem que insistir. Você não pode desistir do melhor jogador de futebol do mundo na última temporada aos 24 anos de idade. Você não pode desistir desse jogador. Ele ainda tem muito que mostrar na seleção, ele nem começou ainda. Então, Vini, porque é o melhor de todos eles. E depois é um casting aberto. Pode ser Savinho ou Rodrigo pela direita, pode ser Rodrigo ou Rafinha por dentro, Endrick na frente. Eu gosto de um 9, eu gosto de um centroavante, até porque se você tem um time com muitas alternativas e taticamente muito bom, talvez dê para suprir a ausência de um centroavante. Não é o caso da seleção, então acho que precisa de uma referência ali, e acho que hoje é o Endrick. Então, fixo Vinícius. Tem que insistir nele até quando? Até sim. Até sim. Acho que não tem outra. Tem que insistir no Vinícius. E depois são muito bons nomes para poucas vagas. Mas repito, não são os nomes. O time que tem que melhorar. Tinha mais uma aqui da expectativa com a convocação. Já foi. Anderson S. Oliveira 359. Você acha que o Barcelona tem condições de ganhar a Champions? Boa tarde. Eu acho que não. Hoje eu acho que não. Não dá para pensar em um time cheio de adolescente, que o banco de reservas, o jogador mais velho, outro dia tinha 22 anos, que esse time vai brigar de igual para igual no mata-mata com Manchester City, Real Madrid, Bayern de Munique,
Inter de Milão e por aí vai. Falta muita maturidade, experiência para esse time. Hoje não. No decorrer da temporada, como as coisas forem indo, se no mercado de inverno, se os jogadores que voltarem, enfim, pode ser que esse time melhore, encorpe e até possa brigar, mas eu ainda acho que não é ainda uma temporada para que se o Barcelona cair em quartas ou semifinais, ser considerado um fracasso. Aí depende de como vai cair, né? Como que vai lutar, como que vai dar jogo e tal, ou se vai ser um time muito facilmente vencido quando chegar, por exemplo, um time muito mais forte do outro lado, ou um time favorito do outro lado. Mas uma temporada com tantos e tantos garotos, alguma hora a conta vai chegar. De que Lamine jogue todos os minutos, que Rafinha jogue todos os minutos, que Lewandowski com 36 anos comece todos os jogos, em algum momento esta conta vai chegar. E eu não estou falando isso porque eu quero, estou falando isso porque é o normal que aconteça. Vamos ver. Thiago Viero. Acha que é um movimento natural a grande maioria dos clubes BR se tornarem SAF? Acho que é um movimento natural que os clubes brasileiros quebrem, porque não tem qualquer tipo de punição para os gastos desenfreados, então você pode ter dívidas e dívidas e dívidas que passam de bilhão e continuar gastando. E depois, quando você perde a condição de contratar, vem um dono e dá um reset. Infelizmente é assim que acontece no futebol brasileiro. Não tem regras, não tem fair play, não tem punição, não tem. O saco não tem fundo, né? Assim, cada um pode gastar o que quiser. Então acho que a SAF pelo menos tende a tornar mais responsável, ou pelo menos responsabilizar um dono se alguma coisa de errado acontecer com o clube. Mas nem sociedade anônima, né, que são os clubes não SAF, nem as SAFs são sinal de clubes bem administrados e nem de sucesso, tá? Simplesmente que um dono chegue lá e assine um cheque e contrate jogador e que coloque dinheiro no clube, isso não quer dizer absolutamente nada. Só quer dizer que o dono é rico, nada mais. Então é uma pena que o futebol brasileiro seja tão desorganizado nesse quesito e tão injusto, porque quem quer trabalhar bem, quem quer manter as contas em dia, não tem nenhum prêmio por isso. Porque o outro vai lá, completamente endividado e irresponsável, e assina mais um cheque, faz mais uma contratação e empurra mais para frente a dívida e tem muito mais ferramentas para competir dentro de campo de uma forma que eu considero injusta. Lucas Eric Underline. Poderia fazer um vídeo explicando como ficará o Barça com o retorno de Gavi, De Jong e Araújo? Assim, estruturalmente não tende a mudar tanto. Dá para fazer um meio-campo com esses dois meio-campistas lateralizados, né? Não tem um 5, não tem um jogador. Embora o Hans Flick use um mais ou menos entre os zagueiros, e eles vão fazendo meio que uma escadinha assim, não tem 1 e 2 como o Xavi fazia, que é o 4-3-3 com um volante e dois meias, né? Ele vai meio que escalonando assim os meio-campistas. Então dá para jogar De Jong, Gavi, Pedri. Talvez dê para jogar, talvez, porque eu nunca vi Gavi, Pedri e Dani Olmo ou Firmino nessa posição de 10. Mas eu acho que o que vai fazer é encorpar, né? Vai encorpar. Expectativa para ver se jogando com dois volantes assim, o De Jong cresça, porque foi a posição que ele jogou bem no Ajax. Isso já vai 6 anos lá para trás, mas era o De Jong mais um jogador do lado dele. Era o Klaassen, se eu não estou enganado, porque o Van de Beek jogava mais à frente. Era um careca, não lembro se era o Klaassen. Enfim, mas a expectativa é essa. E o Ronaldo Araújo também, né? Revezar os zagueiros. É um zagueiro mais rápido, fisicamente mais contundente. Acho que é o melhor zagueiro que o Barcelona tem, então, assim, para ser titular. Taticamente não muda nada. O que vai mudar aqui é a qualidade das substituições do banco de reserva também, porque se esses entram, os que vão sair são os que estão jogando agora, então eles vão ficar no banco para melhorar. Então, taticamente, não tende a mudar muita coisa. Tende a subir o nível. Cello, 7. Antigamente eu acho que. Ah, não, é porque a dele tá aqui em duas partes. Xará, porque é cello de Marcelo. Tem gente que me chama de cello também. Tem muita gente. Tem muito tempo que isso não acontece. Xará, você acha que hoje em dia a importância dos técnicos é maior do que antigamente? Antigamente eu acho que os jogadores resolviam sem tanta interferência dos técnicos. Eu acho que sim. O futebol era um pouco mais rudimentar, não era tão complexo taticamente, e eu acho que daqui a 15 anos vai ser mais complexo ainda, e depois mais e mais e mais. Hoje não dá para o jogador resolver tanto sem interferência do técnico, porque o outro time vai estar preparado para não deixar aquilo acontecer. Então o que o técnico tem que fazer hoje é criar uma ferramenta para que essas coisas se anulem, para que taticamente os times estejam igualados,
ou que você esteja melhor taticamente que o outro, e aí seu jogador possa fazer a diferença, né? Mas que um jogador tire do nada um coelho da cartola, até isso é mais ou menos previsto, porque os movimentos são previstos e tal para você dar a condição de um jogador ter um contra um. Por exemplo, por que o Vini no Real Madrid é muito mais perigoso de um contra um do que na seleção? A forma com que o Real Madrid move os seus jogadores, entrega a bola para o Vinícius, normalmente para ele correr, normalmente sem gente perto dele, porque se tem muita gente perto do Vinícius, tem muitos marcadores também, isso vai atrapalhar, porque vai ter cobertura duplicada e às vezes triplicada. Então, que os jogadores resolvam o que eles queiram fazer dentro de campo, eu acho menos normal do que antes, porque está tudo muito estudado, está tudo muito planejado, então os jogadores têm menos condições mesmo, tem menos espaço, tem menos tempo para resolver do nada alguma jogada. P. Barros, PH e Barros. Fala, MB, como você vê a epidemia de casas de aposta patrocinando o futebol brasileiro? É um nicho que se aproveita do futebol brasileiro e do consumo dos brasileiros também. Em outros países a gente também vê, às vezes não como patrocinador master, mas Barcelona, Real Madrid tem também patrocínios de casas de aposta. Em alguns países é permitido ter na camisa também, na Inglaterra, por exemplo. Então não é algo só do futebol brasileiro. Assim, se a gente for para um lado do que tem aparecido de notícias negativas ultimamente, manipulação de resultados. É péssimo para as casas de aposta. Quando existe uma manipulação de resultado, quem perde dinheiro é a casa de aposta que tem que pagar aquele apostador que venceu de forma ilícita, né? Então, manipulação de resultado não é bom para as casas de apostas. As últimas notícias e prisões e mandatos de prisão que tem no Brasil não são ligados a apostas esportivas, né? Jogo do Tigrinho não é aposta esportiva, é uma outra coisa. Cassino online, roleta, esse tipo de coisa, isso não é aposta esportiva. Então isso não tem a ver, em teoria, com os clubes de futebol. Assim como a gente está vendo investigação de algumas casas no Brasil, não sei se é uma específica ou algumas, lavagem de dinheiro e tal, esse tipo de coisa, isso pode ser em casa de aposta ou em qualquer outro tipo de empresa. A Americanas, outro dia, quebrou. Né? Assim, a Petrobras se viu envolvida num esquema de corrupção absurdo. Então, isso não é por ser uma casa de aposta. Então, se não é por ser aposta esportiva que tem lavagem de dinheiro. Ou não, pode ser que sim, pode ser que não, estão investigando. Isso acontece em outros tipos de empresa também. O que eu sempre falo, e eu promovo, e eu jogo, é que se for só de brincadeira, se for só um pouquinho, é ok. Se sair do controle, não. E você tem que saber quando sai do controle. Então você tem que ter maturidade para isso. Eu jogo 5 ou 10 reais. 5 ou 10 reais. Se eu perder, não posso jogar todos os dias, 3 vezes por dia, 10 reais também, porque aí já começa a ficar maior, né? E você começa a perceber que sai do controle também. Mas de vez em quando 5 ou 10 reais não tem problema, pelo menos para mim. Se faz diferença para vocês, não joguem 5 ou 10 reais. Eu acho que é uma forma de deixar mais legal, mais divertido, um pouco mais emocionante e tal. Simplesmente isso. Eu acho que todo mundo que tiver essa responsabilidade e tal, eu acho que é ok. Por isso que eu promovo. E já promovo há muito tempo. Quando eu vim para Barcelona, 2015, eu tinha um blog que tinha um patrocínio de uma casa de aposta. Então eu faço isso há quase 10 anos, porque eu acho ok se você tem responsabilidade para fazer as coisas. Assim como eu posto vídeo de vez em quando tomando vinho, álcool também pode gerar um vício, algo negativo e tal. Tomando uma cerveja, eu brinco aqui com vocês para perder o juízo no final de semana e tal, para beber todas, esse tipo de coisa. Então, sempre parto do princípio que eu estou me comunicando com pessoas inteligentes que têm limite. Mas também sempre falo para se cuidar e se estiver saindo do limite e tal, para parar. Agora, as casas de aposta eu acho que elas têm que ser regulamentadas, elas têm que ser fiscalizadas, tem que ter uma diretriz para que fiquem só as boas. Isso eu concordo também. Fernandes B. Por que clubes europeus só liberam 15 minutos de treino? Porque ninguém quer ser incomodado no trabalho, né? Não tem nenhum interesse para um clube de futebol mostrar o treino. Não tem nada. Você tem que treinar com privacidade, para os seus jogadores terem liberdade de errar. Errar 10 cruzamentos, 15, 20 se for preciso. Errar todas as finalizações, sem ninguém cornetar porque está errando no treino. A imprensa mostrar, o vídeo viralizar, esse tipo de coisa. Muita coisa sai do contexto, muita coisa viraliza uma coisa muito banal e vira uma coisa muito grande. Eu, enquanto estou produzindo
as minhas matérias, quando eu estou pensando o que eu vou falar, eu não ligo a câmera e faço isso, e depois vou lá e faço uma matéria, e depois venho aqui e dou uma resposta. Então eu também trabalho na minha privacidade. Hoje eu estava escrevendo uma matéria do Lamine Yamal. A gente vai fazer prévia de Barcelona e Young Boys, uma matéria especial dele. Fui lá em Rocafonda, fui entrevistar o pessoal do Lamine, fui conhecer o bairro dele em Mataró e tal. Escrevi toda a matéria e falei, não gostei. Apaguei e comecei de novo. Então isso faz parte do treino, é o meu treino. É o meu momento de produzir. Assim como no treinamento depois a gente vai julgar os jogadores pelo jogo e não pelo treino. Então acho que os clubes europeus estão completamente corretos. Eu, como jornalista, até gostaria de ter acesso aos treinos, mas os clubes estão completamente corretos de limitar o acesso. Os 15 minutos é por uma questão contratual, mostrar patrocinadores do clube, da liga, esse tipo de coisa. E ser julgado só pelas partidas de futebol. Acho esse o certo a se fazer. Rafael Brant. Aleatória. O que você come no café da manhã? Não tem piadinha, salve MB. Eu como vocês, enquanto preparo os comentários. Cara, eu gosto muito de torrada com ovo mexido e abacate. É o que eu como quase todos os dias. Matheus SSM. Um pouco cedo, mas acha que Lamine tem chances de ganhar a bola de ouro já nesta temporada? Cara, aqui estão falando muito disso, né? Assim, existe uma euforia muito grande, existe uma tara muito grande do futebol espanhol, e eu acho que de mídia e torcida espanhola com bola de ouro. Vocês imaginem a época de Messi e Cristiano Ronaldo, só se falava disso todos os dias. Eu acho que o Lamine não deverá ter tantas chances se o Barcelona não for tão longe nos campeonatos. Champions, se não ganhar a Liga, os títulos acho que fazem muita diferença na hora de fazer o julgamento depois. Então, por mais que o Lamine seja muito bom e jogue muito bem, acho que ele pode jogar nível melhor do mundo. Acho que ainda não jogou, acho que ele pode jogar nível melhor do mundo. Essa temporada, por exemplo, acho que ele está jogando por ali. Vai depender dos títulos no final da temporada. Se o Lamine joga muito bem, mas o Bayern de Munique ganha a Champions e a Bundesliga e tal, é bem mais provável que o Harry Kane seja eleito o melhor do mundo do que ele. Então, o Barcelona vai depender muito de onde o Barcelona levar o Lamine. Claro que o Lamine levar o Barcelona também, mas é um esporte coletivo. Então, até onde o Barcelona der ferramentas para o Lamine brigar por essa disputa individual. Iago Mendes, 27. Tite foi o principal culpado da eliminação do Flamengo? O principal culpado é o Peñarol, né? Assim, existe uma soberba muito grande de esquecer. Não sei se é você, tá, Iago? Mas no geral, pelo que eu tô vendo, de esquecer que do lado tem um adversário que se preparou, que montou um jogo, que o Diego Arrigui é muito bom técnico também, e que preparou o jogo para criar uma dificuldade muito grande para o Flamengo, 180 minutos, levar pouco perigo em finalizações. Eu não assisti o jogo da ida, assisti o da volta ontem. Tava relativamente doidão ainda, tava voltando do... Tava ok, só tava cansado. Tava voltando do samba, mas assisti e realmente o Flamengo não levou perigo hora nenhuma. Tiveram muitas lesões, eu não sei qual é a culpa do Tite e da comissão técnica nas lesões que o Flamengo teve, se era mais controlável, se não era, se a temporada foi bem planejada do ponto de vista físico ou não foi. Mas eu sempre achei que os times do Tite atacam mal. Eu acho que eles contra-atacam melhor. E não são times recuados, retranqueiros, que ficam lá atrás, doidos para roubar uma bolinha e sair correndo. São times que normalmente reagem melhor do que propõem. São times mais reativos, né? De roubar a bola, de morder o adversário, às vezes é marcando lá na frente mesmo, de roubar e de atacar. Eu já morava em São Paulo quando o Corinthians foi campeão da Libertadores, e eu cobri muitos jogos daquele time do Corinthians e depois também. Eu já tinha aquela sensação. Na seleção brasileira também, depois que o Brasil perde a Copa América da Argentina, eu tive a sensação que o Brasil tentou dar um passo à frente, colocar um jogador mais de ataque, tirar Richarlison do lado do campo, Gabriel Jesus, colocar mais pontas dribladores para ser um time de propor mais os jogos, né? Assim, de mais protagonismo. E na Copa do Mundo, por exemplo, atacou mal a Croácia. Eu acho que atacou mal o Peñarol. Então acho o Tite um ótimo técnico, acho o melhor técnico brasileiro, mas eu acho que os times dele normalmente atacam mal. Nisso eu acho que ele teve culpa na eliminação do Flamengo. Não atacou bem. Mas a culpa principal para mim, o principal culpado, é o Peñarol. Para mim o principal culpado é o time que venceu. Alex Zack, 2. O que tem achado do Vitor Roque no Betis? Parabéns pelo seu trabalho. Dá um soco e fala que é meu fã. Eu tenho gostado do início do Vitor Roque. Ele já fez um gol de oportunismo, um rebote.
já sofreu um pênalti, e no último jogo, foi contra o Mallorca, na segunda-feira, ele tinha tido boas aparições na área, embora não tenha concretizado em gol, mas assim, 3 boas finalizações, o goleiro do Mallorca foi muito bem em 2, a outra foi um pouco menos direcionada e um pouco menos forte, uma cabeçada da entrada da área, as outras o goleiro do Mallorca foi bem. Eu vi que nesse jogo ele foi criticado por ter perdido os gols, eu não acho que assim eram gols clamorosos, claríssimos e tal, eu acho normal se marcasse ou se não marcasse, mas acho que o fato de estar ali, bem colocado, finalizando, aparecendo, mostrando realmente que não está se escondendo, eu vejo mais como positivo do que negativo que o gol não tenha saído. Ele se machucou, né? Teve uma torção no tornozelo esquerdo, volta só depois do. Acho que logo depois da data FIFA ele já vai estar pronto para voltar. Então perdeu agora o jogo do Betis ontem, não joga no final de semana e não joga no próximo final de semana. Perde pelo menos 3 rodadas. Mas eu acho bom o início. Começou a ser titular, jogando, participando do jogo, participando dos gols. Eu acho que é isso mesmo. Vamos ver se ele termina. Eu falei entre 10 e 15 gols, é o que eu espero dele. Vamos ver se ele vai terminar com participação entre 10 e 15 gols pelo Betis. Tem uma aqui do. Eu não sei se. Ai, fechei. Se é Daniel ou se é Daniela. É Daniel, porque logo depois vem um sobrenome com L-A. É Daniel Lassoli. Perdeu o juízo ao som de samba calerreiro? Não perdi. Mas eu tô de ressaca, hein? Tô lento hoje. Tô devagar. E olha que hoje eu trabalhei pra caramba. Acordei 8 horas, fui pra Mataró, produzi Fred Beckler, gravei matéria do Lamine Yamal. Tomei 5 long necks. É o suficiente, né? É o suficiente pra ter outro dia péssimo. Louco pra acabar isso aqui e dormir. Mas eu adoro o samba calerreiro. Eu sempre gostei de samba. Depois que eu saí do Brasil, eu comecei a gostar mais. Eu acho que atacou a minha brasilidade. E o dessa semana foi num lugar, tipo uma galeriazinha assim de arte e tal. Pô, bem legal. Pouca gente, tranquilo pra banheiro, tranquilo pra pegar bebida. Gosto muito, mas não perdi o juízo não, fiquei de boinha. Lucas CSRR. Faria uma maratona ou meia? Farei meia em fevereiro do ano que vem, a não ser que tenha assim alguma coincidência de data de Champions e tal, mas já estou inscrito na meia maratona de Barcelona do ano que vem, 21 quilômetros. Ainda não comecei a treinar para isso, assim, tô correndo 10 tranquilo, vou fazer uma prova esse final de semana de 10 para mim é sair para correr qualquer dia, assim, já tô correndo tranquilo 10 quilômetros, mas quero correr 20 ano que vem. Uma maratona inteira eu acho que eu nunca vou fazer não, porque precisa de muita dedicação, muito treino. É uma prova muito dura, muito demorada, muito exigente e que muitas vezes você nem consegue completar de primeira. Você ainda tem que conviver com uma frustração que eu não quero. Não quero me preparar para me frustrar, prefiro me frustrar completamente despreparado. Então, meia vou fazer. Até porque acho que 21 quilômetros, 2 horinhas correndo, 2 horas e pouco correndo, dá para desfrutar, dá para aproveitar. Mais do que isso, acho que começa a ficar chato. Nem dura a bateria do fone de ouvido. Tem que comprar um fone de ouvido que dura ali 4 horas, 5 horas de bateria. Então, a não ser que seja aqueles grandes, eu sei que enfim. Uma maratona, 42 quilômetros, acho que nunca vou fazer, não tenho vontade. A meia eu tô bem animado para fazer ano que vem. Em janeiro eu vou começar a treinar. Ryan, ou Rian, 30. Qual o substituto ideal para o Rodri no Manchester City? Eu acho que não tem. Porque o Rodri vai voltar no ano que vem. Então duvido muito que algum jogador vá querer ir para o Manchester City, por exemplo, em janeiro, sabendo que o melhor do mundo naquela posição vai voltar em 6 meses e que depois vai ficar sem jogar, que vai jogar pouco. Então acho que o Manchester City vai ter que tentar uma solução interna, que é o Kovacic, né? O Kovacic começou bem a temporada jogando de 5. A característica é bem diferente, é muito diferente da do Rodrigo, mas estava funcionando bem no início da temporada e eu acho que pode funcionar bem de novo. Se fosse assim, se o Rodrigo saísse, se o Rodri saísse do Manchester City, eu acho que o Bruno Guimarães era uma peça muito boa para o Manchester City. É um muito bom 5 do Newcastle. Tem bola longa, tem muito poder de desarme para o Manchester City que marca lá na frente para morder muito. Acho que ele ia ajudar bastante. Eu acho que seria um muito bom substituto. E o Manchester City, inclusive, já se interessou pelo Bruno. Mas como o Rodri volta já na temporada que vem, só pode contratar em janeiro, para 6 meses, não acho que o Manchester City vai conseguir fazer uma grande contratação no mercado, não. E acho que nem deve. Pô, já pensou, se contrata o Bruno Guimarães em janeiro. Em agosto volta o Rodri. E aí, faz o quê? Até podem jogar os dois, mas acho que não é o mais normal. Rodrigo
underline Nog. Com quantos anos e como foi sair da casa dos pais? Tô com essa ideia. Eu saí aos 23 anos, em 2010 para 2011. Saí de Belo Horizonte e fui morar em São Paulo. Cara, pra mim foi tranquilo porque assim, eu saí já com emprego. Eu já trabalhava na Rádio Globo em BH, fui trabalhar na Rádio Globo de São Paulo. Então ainda quando você muda de... a sua empresa te muda de sede e tal, ela ainda tem que ter ali umas obrigações financeiras que foi interessante pra mim. Eu fui pra São Paulo. Eu fui dividir apartamento com o Mário Marra, comentarista da ESPN, a gente dividiu apartamento por 2 anos. Então, assim, eu ainda tinha um ponto de apoio muito importante, né? Eu não fui morar sozinho de cara. Tinha um ponto de apoio importante, eu tinha família em São Paulo também. Eu não estava muito longe de Belo Horizonte, São Paulo, BH, 1 horinha de voo, uma noite de ônibus e tal, eu estava em BH. E eu já fui com salário, com emprego e com carreira também. Então, tudo isso ajudou muito. Sair, assim, na raça, eu acho que é uma boa, tá? Acho que quanto antes sair, mais a gente amadurece. É muito engrandecedor. Você ter que preocupar com lavar sua roupa, fazer a sua comida, arrumar sua cama, limpar sua casa, pagar suas contas. Você começa a ter responsabilidades que eu acho que é muito boa. Eu sou muito favorável que vocês saiam da casa de vocês. Eu vejo uma diferença muito grande entre pessoas que saíram de casa cedo e tarde, de maturidade, no geral. Claro, no geral, né? Casa a casa. Mas no geral, eu acho que é muito positivo. Sai das asinhas dos pais, claro que com alguma autonomia econômica para isso, porque sair também para passar muita dificuldade pode ser desesperador, mas eu aconselho todos a saírem, quanto antes. Abandonem o pai de vocês, os pais de vocês. Heitor Tavares, fala MB, acha que o jornalismo informativo tem perdido espaço para o opinativo? Não sei, cara. Eu acho que no geral as pessoas querem pensar menos, então elas gostam de consumir alguma coisa que já esteja opinando. Isso eu acho que sim. Mas eu acho que quando a pessoa está só opinando sobre alguma coisa, ela não dá informações para basear aquilo ali, também não serve de nada. É o famoso não existe opinião sem informação, né? Então você quer opinar, assim, dentro da minha área, do futebol, por exemplo. Você quer opinar sobre o Barcelona, mas você não fala, você não dá as informações dos gols que esse time está fazendo, dos gols que ele não está tomando, do momento dos gols, do aproveitamento dos jogadores, da falta de banco de reservas. Você vai opinar sobre tudo isso, mas também informando. Então, assim, é opinativo, mas com informação. Aí eu acho que as pessoas preferem, talvez, consumir esse tipo de conteúdo. Mas, assim, se você está perguntando no geral, jornalismo político, por exemplo, né, que tem muita opinião sobre política, jornalismo econômico e tal, eu diria que sim, porque tem jornal, o jornal é pequeno, mas para consumo de internet, de podcast, de mais horas e horas e horas, você não tem tanta informação assim para dar. Então você vai repercutir aquelas informações com opinião. Não sei se está perdendo espaço, mas existe um nicho grande de jornalismo que dá opinião. Romário EFS. Demitir o Tite seria uma saída para o Flamengo tentar salvar o ano? Não. Não acho que chegaria um técnico, não acho que tem um super técnico. Mais um, né? O Flamengo está correndo atrás do rabo há 5 anos procurando o Jorge Jesus para salvar o ano do Flamengo. Não é um mau time, não é um time mal treinado, não tem maus jogadores. É um time que tem um limite ali, que não conseguiu esse ano sair muito e decolar muito, né? O Flamengo ficou muito assim, a 70 km por hora e não conseguiu passar uma quinta marcha. Mas eu acho que sair o Tite agora e não chegar alguém muito melhor do que o Tite, o que não tem, não vai salvar o ano do Flamengo, não. O Flamengo já tentou essa tática muitas vezes, né? Boa parte delas não deu certo. Joab Souza dos Santos. O que mais acho chato em minha profissão é corrigir prova. Sou professor. O que acha mais chato na sua? A coisa mais chata da minha profissão é equipamento. É preocupar com equipamento e o cabo e a bateria às vezes descarrega do nada. Outro dia aconteceu em Mônaco, descarregou do nada assim as baterias da câmera, você começa a ficar preocupado. Às vezes a gente tem que ficar muito preocupado com questões técnicas e não pode se preocupar com conteúdo. Ou a gente está perdendo tempo e energia que a gente deveria estar usando com conteúdo com coisas técnicas. É a parte mais chata. Assim, é isso e o peso. A TNT dá muita liberdade pra gente, muito boas condições de ter equipamento leve. Então meu tripé é leve, minha câmera é leve, minha live view é leve, tudo é levinho. Cabe tudo numa mochila e tal, dá pra carregar. Que a gente faz boa parte das coberturas sozinhos. Mas eu vejo, outro dia eu ajudei um cara da TV3
a levar o tripé escada acima no estádio. Cara, é um tripé pesadíssimo, pesadíssimo, assim. O cara tava sozinho, porque eu vi que ele tava fora do estádio com o cinegrafista, e na hora que entrou, não sei onde que o cinegrafista tava, que ele foi subindo com o tripé. O peso é chato demais também. É chato demais. Ainda bem que a gente não tem tanto esse problema. O problema é quando você junta câmera, mais tripé, mais live view, mais baterias, mais não sei o que e tal, acaba ficando pesado. Não é uma coisa só pesada, mas é um conjunto de coisas pequenas. Parte técnica é a mais chata. Mas disparado, disparado. Se fosse só pensar no conteúdo, seria bem mais tranquilo. Tem mais uma aqui do Romário EFS, que não pediu anonimato, então vou te expor. Tem algum conselho para algum traumatizado pelo amor que está começando a amar novamente? Não compare e não leva seus traumas. Cada pessoa é diferente. Não sei se é um menino ou uma menina que você está amando outra vez. Amar é bom demais. Abraço pro Vogalizando a História. Não leva seus traumas, não leva seu... As pessoas são diferentes, não é porque você foi traumatizado, que alguém te tratou mal, que aconteceu alguma coisa ruim, que vai acontecer de novo. Então, fique leve para viver como se fosse a primeira vez. Sempre é a primeira vez, porque é sempre com uma nova pessoa, né? Então, cada amor é de um jeito, cada pessoa é de um jeito, cada experiência é nova. Então, sempre é a primeira vez. O que você pode fazer para não ser a primeira vez é você estar mais maduro, a outra pessoa ser mais madura também e tal, e vocês vão pegando a bagagem que você já tem, usando isso de forma positiva, e não para ficar com medo, porque senão não vai amar nunca mais. E amar é bom demais. Tem mais perguntas aleatórias aqui, ó. Não sei se é I ou se é L. Acho que é IK.Silva. Beckler, tô pensando em entrar na academia para ajudar a distrair a cabeça e ajudar na saúde mental. O que acha? Cara, dou toda a força do mundo. Faça isso. Vai gastar, e não é perder, vai gastar 1 hora do seu dia, 1 hora e meia, 2 horas, o tempo que você puder e tiver. Vai te fazer bem. Quimicamente faz bem. Fazer exercício físico libera hormônio de felicidade. Então, é químico, o seu corpo produz hormônio de felicidade, você vai se sentir bem com você vai gostar do que você vai ver no espelho. Talvez você vai colocar uma música, um podcast que simplesmente você vai gostar, você vai sair do ambiente que te deixa estressado, vai sair da casa, do trabalho, da faculdade, algum lugar que te deixa estressado e vai para um outro lugar. Se a academia não for a sua, vai correr na rua, vai andar de bicicleta, vai pular corda, vai fazer qualquer coisa, mas vai se mover, meu povo. Vai se mover, porque não é que, comigo não, é com todo mundo, seu corpo não é diferente dos outros, com todo mundo, seu corpo vai produzir hormônios muito positivos e vai sim te fazer muito bem. Para a cabeça primeiro, depois para o corpo também. Você vai começar a notar a evolução, você vai começar a notar as mudanças, você vai ficar ainda mais feliz, você vai começar a gostar mais de você vai começar a se sentir mais disposto e tal. E é um ciclo muito vantajoso, muito virtuoso. Então, vá fazer, Ica Silva, academia ou o que você quiser e puder. Só não fica parado. Ó, tem uma pergunta aqui. BR Nobet. Por que a Holanda usa laranja se não tem essa cor na bandeira? É a cor da família real dos Países Baixos, o laranja. Por isso tá no uniforme da seleção. Respondido, né? Vocês querem mais uma? As cenouras são laranjadas porque no século XVI elas foram sendo mesclados, o tipo de produção e as sementes e tal, até chegar nessa tonalidade de cenoura laranja, para ficar da cor da família real neerlandesa. E se eu não estou enganado, isso tem a ver com a Companhia das Índias Orientais, as grandes navegações e tal. Acho que eles começaram a fazer isso para meio que espalhar depois a cor da família real. Agora eu já estou supondo. Mas sim, as cenouras são laranjadas por conta da Holanda. Podem pesquisar aí. Isso eu já tinha visto, isso é uma coisa que toda vez que eu compro cenoura eu penso, há 500 anos vocês não eram assim não. E a cenoura olha pra mim e não fala absolutamente nada porque ela é uma cenoura. Anselmo TI. E essa punição que o Barça levou na Champions? Explica aí, meu querido. Explico sim. Barcelona foi punido hoje pela UEFA por conta de uma faixa, um cartaz, que fazia alguma alusão ao nazismo e ao Hans Flick. Barcelona tem, como todos os clubes, torcedores com esse tipo de ideologia. E aqui isso foi no jogo contra o Mônaco. Então o Barcelona tomou uma punição de 10 mil euros e não poderá ter torcida em Belgrado no próximo jogo fora de casa contra a Estrela Vermelha.
Essa foi a punição. O Barcelona acatou, vai pagar, vai devolver o dinheiro para os torcedores que já tinham comprado os ingressos para ir para Belgrado assistir o jogo. E o Barcelona esclareceu que é absolutamente contra esse tipo de ideologia, contra qualquer ideologia que suprima outras pessoas, que seja violenta e tal. E tem uma parada, que aqui em Barcelona é mais fácil, porque o Barcelona é quem organiza os jogos, quem organiza a segurança e tal, é mais fácil conter esse tipo de torcedor. Normalmente eles aparecem mais fora de casa mesmo. Onde o Barcelona tem menos controle, né, de quem é que vai, de como é que vai entrar no estádio, do que vai levar e tal. Esse tipo de torcedor está banido já dos jogos do Barcelona há mais de 20 anos. Esse tipo de torcida organizada e tal, com essa ideologia, há mais de 20 anos está banida dos jogos do Barcelona, mas fora de casa eles costumam aparecer. E foi o caso de uma faixa, um cartaz em Mônaco, que foi suficiente para prejudicar muita gente. João GFA, como é que é? João G. F. Amorim. Clubes brasileiros. Você prefere pagar dívidas ou construir bons times para gerar mais receita? Pagar dívida. Tem que ser o ponto 1. Primeira coisa, tem que ter maus anos esportivos e pagar dívida. E segundo, as receitas dos clubes brasileiros, boa parte delas vem de direitos de televisão. Clubes brasileiros não ganham assim tanto dinheiro com venda de produto. Com bilheteria agora, eles estão explorando um pouco melhor, programa de sócios e tal, os estádios estão ficando um pouco mais cheios. Mas ainda assim, representa uma fatia muito grande do bolo os direitos de TV. E você ter um excelente time ou um time razoável não muda o seu direito de TV, pelo menos no Campeonato Brasileiro, né? Na Copa do Brasil, sim, você vai avançando, você vai tendo cotas de televisão muito boas e cada vez melhores, mas você não pode montar time imaginando passar na Copa do Brasil. Foi basicamente o que o Cruzeiro fez, né? E no ano que não ganhou a Copa do Brasil, tinha custos tão altos que não aguentava. Tinha que ganhar a Copa do Brasil basicamente para arcar o time. Isso não é sustentável. Você não pode montar um time esperando o resultado esportivo para ter receita. Isso não se pode fazer. Então a primeira coisa tem que ser enxugar as dívidas, ser sustentável e depois ir dando o passo que sua perna aguentar. Em investimento, em contratação, em salários mais altos. Mas não acho que aumente tanto a receita dos clubes brasileiros. O que aumenta a receita de clube brasileiro basicamente é a venda de jogador. Então, para isso você não precisa investir em jogador, você precisa investir em formação de jogador e não comprar jogadores e tal, esse tipo de coisa. Então, pagar dívidas é o mais importante. José Eduardo 980. Quais suas expectativas para Bayern versus Bayer esse final de semana? Amanhã tem esse baita jogo, né? A minha expectativa é que o Bayern seja favorito e que se comprove. Tá jogando bem, tá fazendo muitos gols, tá controlando melhor a ação dos adversários. Contra o Werder Bremen no final de semana não tomou nenhuma finalização. E eu tenho achado o Bayer Leverkusen extremamente desequilibrado. Fazendo muitos gols, mas tomando muitos gols também. Tomou 11 gols em 5 partidas, somando o campeonato alemão mais Supercopa da Alemanha. Uma média de mais de 2 por jogo, assim não dá. Então agora vamos ver se num jogo mais competitivo e um jogo mais de elite, se o Bayer Leverkusen vai se precaver um pouco mais, ou se o Bayern de Munique vai conseguir se impor como se impôs na última semana, fazendo 20 gols em 3 partidas. Acho que para mim é o jogo do final de semana. Esse e Atlético de Madrid e Real Madrid são os 2 jogos mais legais de Europa esse final de semana. E boa expectativa para o que vai sair daí. Acho o Bayern de Munique favorito. Ó, tem uma aqui do Moisés Rios. Jorge Jesus disse que Neymar só volta em janeiro. Há pontos positivos para o atleta nessa espera maior? Eu considero que não. O Neymar se machucou na data FIFA de outubro, não foi do ano passado ou foi a de setembro? Diria que foi na de outubro. Acho que foi na de outubro. Enfim, setembro ou outubro. Era a expectativa de que ele voltasse em um ano. Se ele vai voltar só em janeiro, vão ser aí 13 ou 14 meses. Isso quer dizer que ele demorou mais para voltar do que era esperado. Ele teve uma lesão muito séria. E se ele vai demorar mais do que esperado para voltar, e alguns meses a mais, talvez seja porque a recuperação está sendo difícil, não sei se vai ser 100%, não sei se vai ser tão boa, e não sei se ele vai conseguir estar como antes. Então, assim, que a recuperação seja tão mais lenta, me gera mais dúvidas do que tudo bem.
estão indo muito devagar com ele, calma, tranquilidade, porque ele precisa voltar muito bem para 2025, jogar bem, em 2026 tem Copa do Mundo, que eu acho que é o que o Neymar tem na cabeça dele, né? Fazer aí 1 ano e meio até a Copa do Mundo muito bom. Mas que tenha demorado tão mais para ele voltar, me sugere algo negativo, de que cuidado porque não é fácil. Eu vou mais por essa linha. Tomara que não, né? Que ele volte 100%, que ele possa jogar, possa se sentir bem de novo jogando, porque é um jogadoraço. Bernardo S. Rezende. O que achou da atuação do Galo contra o Fluminense e o que os atleticanos podem esperar agora? Eu não sei o que podem esperar porque eu não vi o River jogar. Então não sei nem se é favorito, se não é e tal. O Atlético jogou muito bem o jogo da volta contra o Fluminense. Eu tinha assistido o jogo da ida, não tinha gostado muito também. O jogo da volta jogou muito bem. Acho que o Atlético está começando a se sentir muito em casa nos mata-matas, se sentir forte em casa, se sentir poderoso em casa, com conexão com a torcida. Acho que é algo que está demorando a ser construído na Arena MRV, mas que está acontecendo. E é um time que está gostando das Copas, né? O Galo de Copas, o pessoal está chamando e eu estou achando o nome excelente. Então, o jogo contra o Fluminense foi um amasso, sim, foi... O Fred Caldeiro usou o termo constrangedor, o que o Fluminense jogou também, acho. O Fluminense era um time simplesmente esperando para morrer o jogo inteiro, se defendendo meio desesperado e sem atacar, absolutamente sem atacar, e o Atlético recuperando muitas bolas, ocupando o campo de ataque, atacando de novo e de novo e de novo. Não era para ter se classificado aos 43 do segundo tempo, que aliás, o Fluminense reclama de falta, que não é também do Paulinho, acho que no lance, né? O Atlético já era para ter se classificado antes. O Fábio pegou pênalti, o Paulinho perdeu 2 gols incríveis, já era para ter saído 2 gols do Atlético antes. Foi um jogo de 4 ou 5-0 do Atlético, que só foi 2-0 no final porque o futebol tem dessas coisas. Mas muito bom jogo do Galo. Se jogassem de novo contra o River, tem muito boas chances de passar. A questão é que, para jogar assim, talvez o River também tenha que jogar como o Fluminense. Isso eu acho que não vai acontecer. Então acho que a gente vai ter jogos mais parelhos. Não vai ter essa facilidade toda que teve contra o Fluminense. E aqui é a última agora, da Larissa Leite. Você vê alguma mudança que pode acontecer no futebol com tantos jogos e jogadores protestando? Não, a curto prazo não. Acho que é muito difícil que os jogadores se sindicalizem assim. Que o Rodri, né, estava reclamando na Inglaterra. E até agora ele se machucando, ele perde um pouco a voz porque ele vai dar menos entrevistas e tal. Que o Rodrigo reclame na Inglaterra, que o Koundé reclame aqui em Barcelona. Tem outro, que o Kevin De Bruyne reclame, acho que ele reclamou quando estava na Bélgica, não sei nem se foi o De Bruyne. O De Bruyne também, mas teve mais algum jogador que reclamou. Enfim, que esses jogadores reclamem aqui e ali, acho que fica muito difícil saber quando que eles vão parar. E eu falei isso acho que no vídeo da semana passada, né? E qual que é o plano deles. Tudo bem, eu concordo, tá? São muitos jogos, até essas lesões de joelho, eu estava lendo essa semana, é porque os jogadores estão treinando com menos qualidade e tal, a musculatura não está protegendo tanto o joelho. Então essas lesões de Ter Stegen, do Rodri, pode ser causado por excesso de jogos e de treinos e de pouco descanso também, porque o joelho não está tão bem protegido. Então tudo bem, eu também sou contra tantos jogos, tão pouco descanso, tira a qualidade. Eu tenho visto o jogo hoje em dia estressado, porque eu fico vendo os jogadores que eu mais gosto e torcendo para eles não se machucarem. Eu nem torço para eles jogarem tão bem, eu torço para eles não se machucarem. Tá estressante ver futebol. Só que se os jogadores não tiverem um plano de jogar menos, por quê? De onde a gente vai tirar jogo? Vai tirar jogo das competições de seleção, das competições da UEFA, das competições nacionais, das Copas Nacionais? Porque cada um é uma que organiza. As competições de seleção FIFA, mais o Mundial. A UEFA organiza a Euro, no caso a Conmebol, a Copa América, mais a Liga dos Campeões, a Conference e a Europa League. Aí as ligas organizam o campeonato nacional. As federações organizam as Copas Nacionais. Ninguém quer perder a sua fatia desse bolo. Então, se os jogadores quiserem parar e cruzar os braços e falar, a gente está se machucando muito, acho que não vai acontecer porque é difícil deles se organizarem. E acho que é mais difícil ainda que eles tenham uma ideia do que fazer. A minha ideia, pessoal, é menos jogos de seleções. Não precisa de 18 jogos para se classificar na América do Sul. Não precisa ter eliminatória para a Euro e para a Copa do Mundo na Europa.
tem que ter uma eliminatória só, ou só para a Copa do Mundo e para Euro não, para Euro, sei lá, que se jogue antes, mata-mata de eliminatória que seja. E diminuir as competições nacionais. La Liga não precisa de 20 clubes, Premier, que é a melhor de todas, não precisa de 20. Na Alemanha já tem menos, na França já tem menos, tem que diminuir na Itália também, em Portugal já tem menos. Tem que diminuir pelo menos 2 times dessas ligas que tem 20. Porque se você passa de 20 para 18, você faz 4 jogos a menos, né? Você passa de 38 para 34 rodadas. Pô, 4 jogos muda muita coisa? 4 jogos é um mês. Sábado, 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 sábado. São 4 sábados, 4 finais de semana. Então você dá assim mais descanso para os jogadores. E ainda tirar das seleções. É a solução ou a sugestão que eu daria para melhorar essa situação. Se os jogadores não derem uma sugestão, acho muito pouco provável que alguma coisa aconteça. Acabou, hein, meu povo? Acabaram as perguntas, acabou minha água, acabou minha voz, acabou minha capacidade de raciocínio. Tudo isso por quê? Porque eu saí na quinta-feira. Então, se você está assistindo esse vídeo zerado, sai do vídeo, dá um like aqui, deixa aqui um comentário, se inscreve no canal, depois sai de casa. Eu quero que vocês estejam amanhã igual eu tô hoje. Chegando agora o quê? 8h05 da noite, acabado. Acabou. É daqui pro sofá e nada mais. É o que eu espero de vocês. Que vocês sejam amanhã o que eu tô sendo hoje. E que vocês sejam hoje o que eu fui ontem. Que foi muito feliz. Vivendo a minha vida. Cantando um samba na maior altura que eu consegui. Valeu, gente. Bom final de semana pra vocês, hein? Eu volto amanhã, pós-Osasuna Barcelona, pra falar do jogo. E depois na segunda-feira, Café com Beckler. Deixa like, se inscreve aí no canal e deixa um comentário também, só pra comentar. Bom final de semana, meu povo. Valeu!